Por que a folha da minha planta está queimada? Isso aqui, queimado e faltando folha, significa a mesma coisa que isso? E esses dois significam a mesma coisa que a pontinha da folha seca? Este vai ser o vídeo que vai te revelar o que folhas queimadas e secas significam. Algumas revelações, inclusive, são muito surpreendentes. Não perde. Muita gente me escreve perguntando por que a folha queimou na pontinha. Isso acontece com praticamente toda planta de folha larga e fina. Acontece com jabuticabeira, acontece com antúrio, acontece com marantas. Se a planta tem uma folha larga e fina, orquídeas, é bem provável que ela fique em algum momento com a pontinha da folha seca, como nesta folha de aspidistra aqui na minha mão. Primeira coisa que você precisa saber sobre folhas que secam é que nem sempre a resposta é simples. Eu sei que você queria uma resposta super rápida, né? Mas ela nem sempre sinaliza apenas uma coisa. Então, vou te ensinar a olhar uma folha seca exatamente do jeito que um jardineiro profissional olharia. Ele nunca vai olhar só a folha seca. Ele sempre vai olhar a planta como um todo e, mais do que isso, a planta onde ela está. Dentro da sua casa ou fora? Num lugar que venta ou que não venta? Recebendo sol ou não recebendo? Então, primeira coisa que você precisa saber para ler direito o que significa o queimadinho, o sequinho da sua planta é a resposta tem que ser um olhar global, tá? Ela tem que envolver, observar a planta como um todo e não uma única folha. Faz todo sentido isso. Agora todas as peças se encaixaram. Se você aparece com um machucado no braço, a primeira coisa que um médico vai fazer vai ser procurar para ver se tem mais machucados no braço. Uma mancha vermelha no seu braço pode significar uma coisa sem importância, mas se você tiver manchas vermelhas no corpo inteiro, pode ser que você esteja com catapora, não é mesmo? Uma mancha vermelha na perna pode significar nada, mas se você tiver várias manchas vermelhas só nas pernas, pode ser que você tenha sido banquete de pernilongos. Entende o ponto? Então, toda vez que você for fazer uma análise de folhas com problemas na sua planta, o olhar é sempre global, não só para a planta, mas também para onde ela está. Combinado? Tenho sua promessa? Fica nesse vídeo então, que este é o canal que te ajuda a revelar coisas muito complexas de um jeito mais simples. Já ativou o sininho? Ativa, vai! Vou começar pelas respostas mais simples então, tá? Existem muitos fatores que podem causar queimaduras nas folhas das plantas, especialmente ar seco, excesso de regas, doenças fúngicas, problemas na adubação, luz errada e até vaso. Vou começar pelo ar seco, porque é o que todo mundo consegue identificar com mais facilidade. Só a pontinha da folha está seca, é um pedacinho pequeno e em toda a planta. Inclusive nas folhas novas, você vê que a pontinha fica seca. Isso aqui é ambiente com ar condicionado ou com muito vento ou aquela época do ano que tem pouca chuva. O ar está seco, não é só que o substrato está seco, é o ar todo, tem uma baixa umidade do ar. A gente sente isso na garganta. Você vai sentir que o nariz sangra ou que a sua pele está muito ressecada, o cabelo parece uma palha, o lábio racha. Esses são sinais de baixa umidade no ar que nós, seres humanos, conseguimos sentir. O corpo parece que pinica, está sempre descascando, você sente a mão, o pé, o calcanhar muito áspero. Então, se você tiver por um acaso sentindo sintomas de ar seco, é batata que as plantas também sentirão. Repara que não adianta só molhar mais a planta, é preciso aumentar a massa de umidade em torno dela. É nessas horas que você vai usar o pulverizador, aquele que você gosta tanto. Lembrando,
Pulverizar não é regar. Combinado? Temos um acordo? Pulverizar a planta é como tomar uma ducha fresca numa noite de verão. Não matou sua sede, matou? Refrescou, ficou agradável, mas você ainda vai precisar tomar água. Combinado? Ficou mais fácil? Muito bem. Se você tem jabuticabeira, bananeira, ravenala, amaranta, antúrio ou qualquer outra planta de folha larga e fininha, então grande, larga e fina, queimando nas pontinhas, várias pontinhas na planta toda, aumente as regas e, ao mesmo tempo, pulverize a planta com água nos dias mais secos. Às vezes, a baixa umidade do ar também está ligada à planta estar longe da luz. Samambaias são famosas por serem plantas de sombra. A questão é que as pessoas confundem a ideia de sombra com breu. Se você coloca a samambaia muito longe da janela ou muito grudada no teto, a luz do sol, quando entra pela janela, ela faz um ângulo para baixo. Ela não sobe, entende? Se a sua samambaia está muito colada no teto, ela talvez esteja recebendo luz natural só nas pontinhas das folhas. E aí ela começa primeiro a secar e derrubar algumas folhas, então você vê falhas. Às vezes ela seca a folha longa inteirinha, então em vez de você ver que os folíolos, né, as folhinhas pequenininhas caíram, cai a folha toda e eu vejo essa sinalização de pontinhas de folhas secas. Então ela tá sentindo sede, provavelmente porque tá muito alto para regar, né, verdinho? Eu sempre falo, põe a planta na altura do olho, baixa ela, porque aí você não bobeia, nem com a luz, nem com a rega. Então, ó, isso é ar seco, baixa umidade também no substrato, ou seja, regue mais, pulverize e ponha esta moça que está verde pálida mais perto da janela. Às vezes, a queimadura não surge por sol de menos e sim por sol de mais, que foi o que aconteceu com este Antúrio Batman. Ele é uma planta de sombra que aguenta 4 horas de sol, mas não o sol forte da tarde. E o meu, no inverno, recebe sol forte da tarde. Então, eu vejo que junto com a queimadura, surge uma grande área da folha amarelada. É um amarelo como se o sol tivesse roubado a clorofila da planta. Essa queimadura, que às vezes é amarela e outras vezes é esbranquiçada em suculenta e em orquídea, às vezes ela é pálida, como se tivessem jogado água sanitária na folha. Então, esse tipo de queimadura, ela é muito interessante porque às vezes eu tenho uma outra folha por cima e a queimadura da de baixo tem uma marcação certinha. A parte da folha que estava na frente, que sombreou a folha de trás, protegeu uma área dela de queimadura do sol. Então, esse tipo de queimadura que amarelou por inteiro, depois gerou uma queimadura assim, ó, bem quebradiça, e que tem, às vezes, uns desenhos estranhos, muito certinhos, ela é uma queimadura causada por excesso de sol. Você tem duas opções. Você pode tirar a planta do sol forte e colocar num ambiente de sol mais fraco, ou você pode entregar para Deus e falar, olha, Antúrio querido, esse é o lugar que eu tenho para você, aguenta só mais um mesinho, porque o inverno já está acabando, o sol já começou a recuar e daqui a pouco você volta a ser o Antúrio feliz que você sempre foi. É o que eu faço aqui. Eu não mexo, eu não corto, eu não arranco uma folha deste tamanho só porque ela amarelou um pouquinho ou queimou na ponta. Eu recomendo que você, inclusive, comece a enxergar que as plantas não são de plástico, que às vezes elas vão estar com queimadinho, com bordinha machucada, com áreas ressecadas, com pequenos amarelados, mas mesmo assim, esta folha continua servindo para a planta para absorver água e nutrientes e para fazer fotossíntese. Então, não descarte, não mutile uma folha só por causa de um queimadinho, tá? A parte seca, se você quiser muito. Você tem cortite? Sabe aquela doença da pessoa que quer cortar coisas? Então, ó, turma da cortite, você pode cortar tudo o que estiver seco assim, ó. Tá ouvindo esse barulhinho de papel?
Se tá seco desse jeito, não vai voltar. E, aliás, já vou dar a fita aqui. Jardinagem sincerona para você. Folhas que queimaram, morderam, machucaram, enrolaram, não voltam, tá? Então, se ela teve um enrolamento neste nível, você viu que amarelou e enrolou canudinho, dificilmente você consegue fazer ela se regenerar. O que você pode fazer é cuidar bem dela para que novas folhas não sofram com isso. Você não vai fazer uma planta com esse tanto de queimado voltar a ficar verde nesta folha. Cuidando bem, novas folhas nascerão verdes e ela vai descartar depois essa daqui, tá? Carol, por que enrolou? A minha planta tá queimando e amarelando e enrolando. Na Mega Sena você não ganha, né? Mas olha só que combo você conseguiu. Ó, sem palhaçada, isso é super comum. Eu peguei aqui justamente porque é bem comum, tá? Você vê que a minha própria jiboia aqui atrás tá assim. Então, mais uma vez, folha mole, meio murcha, galinho que tá assim, ó, muito molengão, tá precisando de mais água, mas principalmente tá precisando de adubo. Eu falei para você que às vezes o problema da folha indica problemas na adubação. Então, sempre faça uma leitura global. Quanto tempo faz que você não aduba a planta? Essa é uma planta que está numa área de mais difícil acesso aqui na minha sala e acaba que ela é sempre a última a ser adubada. Às vezes eu acabo pulando ela sem querer. Então, ela já está aqui me avisando em bom plantês com essa coisa molenga que está faltando cálcio, com essas folhas enroladinhas e queimadas que tem pouca água. Ela está sentida. Ainda dá tempo de recuperar? Dá, mas as folhas que já enrolaram e amarelaram não vão desenrolar e ficar verde de novo. Eu vou melhorar a adubação com cálcio, vou melhorar a rega e vou ter muita paciência, porque agora vem uma coisa muito importante para você que quer resolver para ontem. Isso aqui não acontece de um dia para o outro. Isso aqui aconteceu ao longo de vários e vários dias, semanas, às vezes meses, em que a planta está sinalizando discretamente até que chega uma hora que ela é obrigada a gritar. Veja, qualquer recuperação também não é de um dia para o outro. Qualquer recuperação também vai levar dias, semanas, meses, até que a planta esteja bem de novo. Ela vai descartando pouco a pouco as folhas que estavam feias e vem melhorando com as folhas novas. Então tenha paciência quando você estiver no trabalho de recuperação da planta, porque algumas podem demorar para reagir. Samambaia, por exemplo, demora para reagir, meses, tá? Então dá para recuperar, mas ela leva um tempo e aí a gente tem de exercitar a nossa paciência, porque esse é um dos bens que as plantas nos trazem, um dos benefícios, né? De estimular que nós sejamos pessoas um pouco mais pacientes e menos ansiosas. Ok, Carol, e folha assim, queimou desse jeito. Repare que essa folha queimou de um jeito totalmente diferente. Eu vejo ondas no queimado, eu vejo marcas fazendo ondas, como se fossem camadas de queimadura. Isso aqui acontece por uma doença fúngica muito fácil de reconhecer, chama antracnose. Ela vem fazendo essas camadas, eu vejo bem aqui, ó, ela faz uma marca, depois outra, como se fossem ondas. A antracnose, como todas as doenças fúngicas, ela também é da planta toda. Não adianta arrancar a folha, a planta toda está com antracnose, entendeu? Às vezes não é antracnose, é alguma outra doença fúngica. Como eu sei que é doença fúngica e não queimadura de sol? Fazendo uma grande leitura da planta. Se a sua planta está na sombra, como é que poderia ser uma queimadura de sol? Como eu sei que é doença fúngica e não problema de adubação? Fazendo uma leitura da planta como um todo. Quanto tempo faz que você adubou? Aí fica mais fácil, você vai eliminando as respostas mais óbvias. Como eu sei que não é ar seco? Bom, tá sentindo boca rachada? Nariz ressecado? Ar-condicionado vive ligado na tua casa? Aí você já tem uma resposta que talvez seja ar seco também. Porque veja, mesmo uma doença fúngica tem origem em problemas de adubação. Então, o começo de uma praga e uma doença é sempre ligado a um problema de adubação.
Então, adubar bem a planta, colocá-la num ambiente de luz correto e regar direitinho são os segredos para você corrigir problemas assim e evitar que eles apareçam de novo. Você vai ter sempre de mexer na iluminação da planta, na rega e na adubação para conseguir um resultado mais duradouro. Esse tipo de doença fúngica, ela é um pouquinho diferente dessa daqui, não pela doença em si, mas pela sinalização. Aqui eu vejo uma borda amarela. Existe uma diferença muito importante entre a doença dessa planta e a doença dessa planta, não importa o nome da doença, tá? Aqui eu vejo um aro amarelo acompanhando a borda da folha. A parte que está queimada, além do marrom, tem uma área amarela. Isso significa que a doença ainda está ativa, ela ainda está estragando a planta. Aqui não, aqui a doença já parou, ela queimou até um pedaço e a própria planta já tentou corrigir, acertar e se entender. As plantas não são seres inofensivos, elas têm várias técnicas e armas para se defender tanto de doenças quanto de pragas. Aqui o problema a planta já resolveu. Como eu sei que ela resolveu? Quando eu estou vendo que folhas novas estão surgindo sem nada, sem mancha nenhuma. Se eu vejo folhas novas manchadas, eu sei que eu vou precisar dar um help para essa planta, tá? Aqui eu não preciso nem buscar nas folhas novas, porque eu vejo que ela tem o aro amarelo ainda. Então, neste caso, eu posso entrar com alguma cauda fungicida para ajudar essa planta e dar aquele reforço amigo na adubação. Aqui, eu não preciso passar mais a cauda fungicida, mas eu vou dar aquele reforço amigo na adubação. Vale lembrar que as doenças fúngicas e bacterianas geralmente surgem por problemas de rega. Fungo e bactéria normalmente gostam de calor, umidade e escurinho, que é tudo que tem dentro do seu sapato. Por isso que a gente fica com chulé. Planta não pega chulé, mas calor dentro do vaso, na terra, faz calor, é escurinho. E se você tá errando nas regas e a água tá ficando empoçada nas raízes, você terá mais chances de isso acontecer. A receita contra fungos está no site Minhas Plantas. Eu vou deixar o link dessa receita aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou colocar várias receitas contra fungos para que vocês consigam combater se notarem que é fungo ou bactéria que está machucando sua planta. Contra queimadura de sol não tem receita caseira, é só tirar a planta do sol mesmo, tá? Aqui eu tenho uma outra doença fúngica muito comum, que é a ferrugem. Repara que eu tenho a bordinha queimada, mas eu também tenho umas pintinhas, uma catapora meio cor de ferrugem na folha. De novo, eu preciso sempre fazer uma leitura global da planta. Ela está recebendo água certinho? Está molhando de mais ou de menos? O ar para folha larga está úmido bastante ou está muito seco? Eu estou notando que a planta está bem adubada, está viçosa e os brotos estão felizes, ou os brotos estão nascendo com problemas e a planta não recebe adubo, ó, faz uma cara. Então, essas são respostas que vão te ajudar. Controle de doença fúngica, ferrugem é uma doença fúngica, também aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aqui eu tenho uma rosa do deserto com folhinhas queimadas, mas na minha leitura global, eu estou vendo uma outra sinalização muito importante. Os brotos estão nascendo um pouco enrugados, estão nascendo meio tortos, né? Você vê que ele não está liso e bonito como geralmente são as folhas da rosa do deserto. Eles estão nascendo um pouquinho engruvinhados. Às vezes, verdinho, é o começo bem delicado de uma sinalização que não tem nada a ver com fungo. Às vezes é ácaro. Ácaro adora a rosa do deserto, tá? Ácaro cria um grupo de teias que vão envelopando a folha de um jeito que ela fica com dificuldade de sair ali dessa embalagem. Então ela começa a nascer toda engruvinhada. Como o ácaro, ele é um bichinho sugador, então ele também acaba prejudicando o crescimento da planta ao sugar a seiva dela. Então, para combater
um problema de ácaro, não adianta eu passar a calda fungicida. Por isso que é tão importante fazer uma leitura correta do diagnóstico. Se eu encontro folhas enroladas, enrugadas, eu posso imaginar que ou é um problema de adubação ou é um problema muito comum em rosa do deserto de ácaro. E aí ajuda muito você conhecer um pouco melhor sobre a planta. É para isso que esse canal existe, para te ensinar mais sobre a planta. Eu fiz um vídeo super caprichado falando justamente de rosa do deserto e dando a fita que essa é uma planta que pega ácaro. Se você olha a planta com bastante atenção, especialmente pelo verso dela, fica mais fácil completar o seu diagnóstico. Pensa que você é tipo um médico fazendo uma análise do paciente. Tem que ser uma avaliação muito completa para você chegar num diagnóstico. Então, antes de você começar a botar calda, canela em pó e aquelas coisas todas, não adianta nada você botar canela em pó contra ácaro. Canela em pó não é adubo, canela em pó é fungicida. Você percebe que você vai estar resolvendo na tua cabeça, mas não está fazendo a menor diferença para a planta? Eu vou, então, no meu diagnóstico, olhar se essa planta está na condição de luz que ela gosta. Rosa do deserto precisa de sol o dia inteiro. Quando ela está num ambiente de pouco sol, ela fica pálida, as folhas nascem pequenas, ela não floresce. Se você está vendo a sua rosa do deserto sempre com praga e doença, já é um sinal de que a luz está errada e a adubação também precisa melhorar os dois, a luz e a adubação. E aí, quando você começa a assistir esse monte de vídeos de dossiês que a gente faz aqui no Minhas Plantas, tem de antúrio, tem de rosa do deserto, tem de ficus virata e tantas outras plantas, você começa a se tocar que, bem que a Carol falou naquele vídeo que essa planta precisava de mais sol. Bem que a Carol falou naquele outro vídeo que esse bichinho pequenininho que faz teia na planta é ácaro e eu posso combatê-lo com uma receita caseira, não preciso usar nada barra pesada, tá bom? Aqui eu tenho um último caso de planta com problema. Repara que eu tenho uma piléa, ela tem folhas velhas com bordas queimadas, mas ela tem, muito grave, folhas novas queimadas. Os brotinhos estão nascendo com problema, estão queimando muito pequenininhos. Isso aqui, magrela, pernuda, já me diz, esta pobre planta está estiolada, está nascendo deformada, implorando para ser colocada num ambiente de mais sol. Então, eu posso corrigir a adubação e eu posso corrigir o sol para que novas folhas nasçam bonitas, mas eu não vou corrigir o estiolamento. O problema aqui é que a planta que estiolou, se deformou, não desestiola. Você consegue melhorar o sol dela, você consegue colocar mais água no substrato, você consegue inclusive adubar, mas você não desestiola. Essa parte pernuda continuará pernuda. Única solução é cortar, fazer estacas e enterrar de novo, que é o que você vai fazer com o cacto que ficou pernudo, com a suculenta que está parecendo um cotonete, só tem folha em cima, com arbustos que ficaram muito pelados embaixo por falta de luz. Então, respira fundo e mete a tesoura, tá bom? Pinga uma gotinha de própolis, dá um beijinho e promete para a planta que você nunca mais vai ignorar o diagnóstico do ambiente antes de escolher onde pôr a verdinha. Tá gostando desse vídeo? Ainda tem uma dica bem boa, mas vou te convidar para deixar seu comentário aqui embaixo. Suas plantas ficam queimadas por que motivo? A partir desse vídeo você conseguiu descobrir alguma coisa que tá dando errado na sua casa? Qual é o principal motivo de queimaduras nas suas folhas? Conta aqui embaixo para mim nos comentários, quero saber. Como o vaso pode deixar a planta com queimaduras? Simples, quando ele começa a ficar apertado. Daí você já tentou mudar de lugar, já adubou, e mesmo assim as novas folhas, esperando alguns meses, estão surgindo feias, retorcidas, estranhas, pode ser que o vaso tenha ficado apertado para sua planta. Então, a única solução, depois de já testar uma saída por vez,
é mudar de vaso. Por que uma saída por vez? Porque quando você faz tudo ao mesmo tempo, você não sabe nem aquilo que deu certo e o que não funcionou. Então, qualquer queimadura nas suas plantas, primeira correção é melhorar a rega. Ou tá molhando demais ou tá molhando de menos. Depois, observa alguns dias, semanas. Melhorou o aspecto? Não melhorou? Talvez seja a luz. Vamos colocar essa planta num local onde ela receba um pouquinho mais de luz. Faça mudanças de luz aos pouquinhos para a planta conseguir se adaptar. Vá mudando para um local mais ensolarado, mais perto do vidro da janela, aos poucos, senão ela vai queimar mais ainda. E agora vai ser por excesso de sol e não por falta. Já mudou a luz e a rega e mesmo assim passaram-se mais algumas semanas e ela continua chateada, talvez seja problema de adubação. Nessas horas, um adubo líquido pode te ajudar muito, porque a absorção dele pela planta é muito mais rápida e você vai perceber resultados em poucas semanas. Daí vale do tipo NPK, vale bocache líquido, vale o líquido que você recolhe da sua composteira. Não importa o tipo de adubo líquido que você usar, só siga rigorosamente as orientações da embalagem na hora de aplicar, porque adubo demais também queima a planta e a gente volta pro começo desse vídeo. Gostou do vídeo? Seu like é nosso adubo por aqui. Na semana que vem tem mais. Tchau, tchau!